Olá, meu nome é Dr. Rafael Iazetti, eu sou médico nutrólogo, sou colaborador do Instituto Obesidade Brasil e nesse dia nós vamos falar para vocês sobre gestão do tratamento e a recidiva com relação à obesidade. Então, primeiramente, entre os anos de 2005 e 2008, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa governamental do Ministério da Saúde, e se viu que 29% dos pacientes, apenas recebiam um diagnóstico de obesidade e 18% apenas com orientação e indicação para o tratamento. Então, qual que é a dificuldade desses termos? Será que essa nossa realidade, será que a gente já começou a enxergar a obesidade como se ela fosse uma doença e não como um estado de espírito ou um distúrbio de personalidade ou até mesmo uma falta de força de vontade? Então, parece que poucas pessoas têm de atenção com relação a esse caso. Às vezes o médico ele faz uma consulta e ele direciona tanto a questão da consulta dele que ele esquece que por detrás a gente tem um indivíduo. Então, às vezes, eu faço uma consulta de rotina só para pressão arterial e eu acabo vendo só pressão arterial, ou só o controle de diabetes, ou eu vim fazer um check-up, e isso acaba sendo perdido. Então, é impressionante como ainda, estamos em 2021 e ainda os números são muito preocupantes. Então, o que fazer com relação a isso? A gente sabe que quando a gente sai, a gente tentar, através de certas medidas, tratar a obesidade, uma das questões que se levanta é o gerenciamento do peso. Então, o que a gente precisa? Para a gente gerenciar alguma coisa, para chegar a algum lugar, nós precisamos ter um ponto de partida. Então, a gente não sai, de nossa cidade para visitar um parente em outra cidade, sem delimitar quais seria o nosso plano de ação e nosso planejamento estratégico. E muito das falhas, às vezes, dos tratamentos dos pacientes, principalmente, e a gente recebe no consultório sempre essas queixas, eu já tentei diversas vezes, muitas delas é a falta de planejamento adequado. Então, o que eu só posso gerenciar aquilo que eu consigo programar e planejar. Então, sempre quando a gente fala sobre discutir, definir metas, são de suma importância. E estudos da literatura mostram isso. Toda vez que ela é abordada na primeira consulta ou nas consultas subsequentes, essa didática da gente pensar nessa intervenção e como a gente vai fazer isso. Porque nós temos diversos caminhos para chegar a um lugar. Quando a gente vai fazer, mais uma vez, voltando à viagem, quando a gente vai visitar um parente no interior, a gente tem diversas estradas para chegar lá. E a gente tem diversos tempos também para chegar. Então, é importante a gente identificar quais seriam essas melhores. Então, a gente vai usar gasolina, vai álcool, vai para uma estrada que tem mais pedágio, menos pedágio, uma estrada que o asfalto é melhor ou menor. A gente vai por uma estrada diferente, onde a paisagem é mais bacana, para a gente curtir essa viagem. Então, é extremamente importante a gente entender que todo indivíduo, a gente precisa adequar as realidades dele. Então, os hábitos, as atitudes, as preferências, o comportamento, as suas necessidades, elas são importantes para definir essas metas. Porque, veja bem, imagina um paciente que a gente está definindo e gerenciando a perda de peso dele. E a gente faz um tratamento onde a gente define que ele não pode comer carboidrato à noite. E aí a gente descobre que é um paciente, é uma pessoa que trabalha à noite, um trabalhador noturno. Ou a gente faz uma intervenção onde ele tem que comer de 3 em 3 horas, mas ele é um paciente, é uma pessoa que trabalha numa fábrica na linha de montagem. Então, certas questões são muito complicadas porque a gente depende das necessidades, a gente depende dessa rotina do dia a dia, analisar o comportamento dessa pessoa, analisar o comportamento desse indivíduo, as suas preferências, o seu dia a dia, a sua jornada de trabalho, para que a gente consiga definir as metas e a gente possa assertivamente gerenciar. Então, falando em gerenciamento, a gente traz uma ferramenta muito importante que ela é aplicável em todos os setores no mundo, desde a área de gestão até mesmo dentro da medicina. E, indiretamente, muitos médicos, muitos nutrólogos, nutricionistas, endocrinologistas utilizam essa ferramenta sem, às vezes, saber. Então, para eu definir a meta e aprender a gerenciar o que vai acontecer nessa jornada, eu preciso primeiro avaliar.
Então, o Access, né, dos 5 As, que seria a avaliação, a gente avaliar essas doenças existentes, composição corporal, os fatores que podem interferir na perda de peso. E, acima de tudo, iniciar uma proposta de engajamento, aonde a gente definir com o nosso paciente que ele tem que cumprir metas. Né? A gente tem que encorajá-lo sobre os benefícios da perda de peso. E gerenciar isso é muito importante, porque quando ele volta, às vezes ele volta cabisbaixo, frustrado, porque não chegou naquele que ele queria. Mas a gente tem que definir essas metas junto com eles. Então, estabelecer metas que sempre sejam atingíveis. Não adianta eu falar para o paciente, olha, você precisa perder 15 quilos, mas eu quero que você perca 15 quilos em 2 meses. Ou você tem que fazer atividade todos os dias da semana, 6 vezes na semana, mais de 1 hora. A gente tem que entender que todas essas métricas, elas têm que ser acessíveis, porque quando a gente vai falar de gerenciamento, uma das queixas frequentes e um dos dropouts, ou seja, dos abandonos dos tratamentos, é justamente isso. A pessoa que ela não consegue atingir a métrica, ela não consegue delimitar, ela se frustra com o resultado e ela abandona o tratamento. E depois ela volta num dado momento com um reganho de peso e a dificuldade ainda é maior. Então, a assistência, né, a gente tem que assistir o indivíduo no processo. A gente vai mostrar depois, um gráficozinho muito interessante, que aquelas pessoas que têm consultas regulares com o médico, elas conseguem gerenciar o peso mais facilmente. E elas têm menor taxa de recidiva. Então, organizar e definir a assistência. Então, dentro desse gerenciamento, a gente tem que estar apto também, o médico tem que saber que, inclusive, ele é falho. E às vezes a gente não só tem que lançar mão de intervenções nutricionais, mas também intervenções medicamentosas, psicológicas, né, comportamentais e, por que não, cirúrgicas. Então, se há falha de tratamento clínico, nesse gerenciamento, a gente tem que lidar e abordar de outras maneiras com intervenções mais pontuais. Por quê? A expectativa e realidade de todos é justamente essa. Quando o paciente chega no nosso consultório, ele tem essa expectativa da perda de peso, mas a realidade é muito diferente. Essa é a nossa realidade, onde nós teremos ganhos, reganhos, recidivas, estabilização, platôs, e a gente não pode, de maneira nenhuma, abandonar o tratamento, e muito menos abandonar o nosso indivíduo, o nosso paciente. O desejo de todos é perder peso, e às vezes de maneira rápida, mas nós devemos entender que muito se passa no nosso organismo. Nós não somos uma máquina em si, nós temos funções diferentes e nosso corpo responde a situações muito diferentes e individuais. E o que a gente aprendeu nos últimos anos? Né? Será que só contar caloria basta? Então, grandes estudos mostraram que, mesmo com a restrição calórica durante o primeiro ano, após 2 anos, poucas pessoas se mantiveram. Por quê? Existem alterações endócrino-metabólicas nutricionais que gerenciam essa questão do reganho. Então, só contar caloria não basta, mesmo porque contar caloria, se a gente não reorganizar do ponto de vista de distribuição de macro e micronutrientes, as necessidades de cada um, ela se torna uma terapia muito simplista. Então, quando a gente adiciona braços de mudança de estilo de vida, é que resultados mais robustos aparecem. Então, gerenciar isso é extremamente importante, porque quando o paciente volta no nosso consultório, a gente tem que estar atento. Se ele está fazendo atividade física, se ele está tomando a medicação, quais são as dificuldades encontradas, né, no segmento dessa alimentação, dessa dieta, dessa intervenção. Então, é isso que nós temos que fazer. Sempre encorajar, sempre orientar, trabalhar com aquelas perspectivas que sejam reais, porque nem sempre nós teremos a nossa expectativa, uma perda de peso rápida e linear. As perdas de peso, elas são, infelizmente, elas são variáveis, aonde nós vamos ganhar, nós vamos perder, às vezes vamos manter, mas o importante é que a gente sempre mantenha essa pessoa no nosso controle e ela também sob o controle dela mesma e da situação clínica dela. Então, o que nós aprendemos? Então, as estratégias multidisciplinares e bem-alimentadas, elas funcionam. Então, medicação, intervenção alimentar, atividade física e intervenção psicoterápica, porque muitos desses pacientes têm distúrbios de impulsividade, de compulsão, e às vezes têm problemas comportamentais e afetivos com relação à alimentação. Então, gerenciar a multidisciplinaridade é fundamental, porque isso faz parte do sucesso da perda de peso. Mais recente, nós temos as técnicas de mindfulness, né, de atenção plena,
onde temos a consciência do foco no momento, no agora, para evitar a ansiedade, amenizar a questão do estresse e da pressão que nós temos com relação a essa perda de peso. Então, o médico ele tem um papel fundamental nisso, não também só aconselhar, mas acolher acima de tudo. E quando a gente tem tudo isso, a gente entende que o processo ele é único para cada pessoa, e cada pessoa vai ter um resultado. Então, quando nós pensamos em cada indivíduo único, cada indivíduo que seja uma espécie diferente, né? Cada pessoa que entra no seu consultório, ela é uma pessoa diferente, ela tem uma história diferente, ela tem um modo de vida diferente, ela tem uma resposta diferente a essa perda. Então, a gente não pode cobrar o mesmo resultado de todas as pessoas, porque o resultado é individual. Aqui, nós temos a questão da recidiva e do reganho. É importante a gente entender que obesidade é uma doença. E quando a gente fala de doença, a gente fala de recidiva da doença. Então, o reganho de peso, quando a gente sempre fala, na verdade, ele pode ser uma recidiva da própria doença. Então, a doença está sob controle. Os pacientes que fazem cirurgia metabólica ou bariátrica, eles têm essa questão da recidiva, que eles podem, se não tiverem um acompanhamento adequado, se o gerenciamento não for rotineiro, bem delimitado, bem programado, com estratégias assertivas, a gente vai ter a questão da recidiva. Por quê? Existem alterações endócrino-metabólicas, nutricionais, genéticas e epigenéticas, ou seja, acima da genética, que estão envolvidas. Então, a longo prazo, esses tecidos que, ora, eles são afetados pela perda de peso, né, principalmente o tecido adiposo, ele se reprograma, ele sinaliza outras vias que podem levar a tanto a alteração do gasto energético, ou seja, reduz ainda mais o gasto energético, ele passa a poupar, e é onde a gente entra numa fase de platô. A gente sabe que, por exemplo, para uma certa quantidade de peso perdido, a nossa fome pode aumentar em cerca de 100 calorias, às vezes, por quilo que foi eliminado. Então, isso é complicado, porque a gente tem que saber desses pitfalls, ou seja, dessas dificuldades, desses truques, dessas limitações que nós temos dentro do caminho. Então, toda vez que a gente tiver esse retorno do paciente, a gente tem que ficar pontuando e assertivamente corrigir no momento certo. Então, olhando esse gráfico, o que a gente pode interpretar? Que a longo prazo as pessoas tendem a reganhar. E por que as pessoas tendem a reganhar? Há uma falha no tratamento, ou seja, a recidiva do peso ou a recidiva da obesidade? Justamente porque a gente não encoraja as questões das consultas rotineiras. É muito comum ainda a gente ver práticas de que o paciente volta daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 4 meses, e a gente perde o vínculo. Ou a gente deixa o paciente muito solto, ou apenas uma pessoa no processo cuida disso. Então, quando nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos a transdisciplinaridade, nós temos toda uma equipe envolvida por trás, todo mundo ganha, porque o paciente ele fica acolhido, as pessoas ficam fidelizadas ao tratamento. E quando a gente tem a questão das visitas, e a gente pode observar o reganho a perda de peso e o reganho das pessoas que não tiveram consultas rotineiras com quais que elas tiveram. Então, o gráfico em azul vai mostrar o reganho daquelas pessoas da recidiva que não consultaram regularmente o médico, ou por dificuldade, ou por medo, às vezes, de alguma restrição ou alguma bronca que costuma acontecer, ou mesmo porque se afrouxou a ligação, a relação médico-paciente. E quando nós temos uma ligação, quando nós temos essas visitas mais frequentes, mais recorrentes, nós temos um melhor sucesso. Então, essa é a grande dica que a gente pode dar. É sempre ser assertivo com relação à individualidade de cada um, entender quais são as dificuldades do processo, entender que há sim, a longo prazo, a médio e longo prazo, haverá alterações clínicas, endocrinologicas, nutricionais, metabólicas e genéticas para que esse organismo reganhe esse peso, mas é fundamental a presença do médico e de toda uma equipe para que sejamos assertivos e consigamos controlar esse reganho. A gente pode ver no gráfico que há um reganho, mas ele é mais atenuado quando a gente está muito mais perto do nosso paciente. E por último, é importante a gente ressaltar que
o encorajamento para que haja essa, essa volta, esse retorno, demonstrar que ninguém está sozinho, que nós estamos ao lado do paciente e que a jornada ela é longa, não é impossível, não é difícil, é extremamente possível perder peso. Se é fácil ou não, vai depender de cada caso. Sempre explicar de maneira clara as dificuldades e sempre os mecanismos que estão envolvidos na recidiva do peso, principalmente porque assim fica mais fácil de nós combatermos. Porque a partir do momento que há confiança da relação médico-paciente, é muito mais fácil a gente identificar quais são essas dificuldades e é, esses atropelos no meio do caminho. Sempre auxiliar o paciente, nunca julgar. É extremamente comum. Às vezes a gente vê a queixa dos pacientes dizendo que fizeram tudo direito, mas as pessoas não acreditam, ou o médico ou o outro profissional de saúde não acredita que ele seguiu a dieta, mas ele não conseguiu perder tanto peso quanto ele gostaria. Então, é importante a gente entender que todo mundo tem seu tempo. Nós temos que auxiliar sempre, nunca julgar. As consultas têm que ser regulares. Então, o melhor gerenciamento de peso e para evitar recidiva é quando a gente determina metas para o paciente de retorno e que essas consultas sejam regulares. Pelo menos no intervalo a cada 2 meses ou a cada 3 meses seria o ideal. Ou seja, em torno de pelo menos 4 consultas ao ano, no mínimo. Identificar os problemas, se necessário, na recidiva e, se precisar, por que não começar a jornada novamente? Não há mal nenhum da gente admitir aonde a gente errou, aonde está o problema e reiniciar, porque essa é uma batalha que nós temos que travar juntos. É isso que a gente gostaria de passar para vocês. Tenham um bom dia, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo convite e lembrar sempre, né, que nós tratamos o indivíduo e nunca a doença.